Eu estive, como eu falei para vocês, essa semana, eu vou muito ao bairro do Meudon, eu tenho ido muito lá. Até porque a Missão Metodista está lá, a gente está começando, está iniciando um trabalho social ali. Fiz alguns amigos ali no Meudon também. Ontem eu fui lá conversar, bater papo com o Alex e com a Simone, lá na padaria. Enfim, tem o Marcinho e a Tânia. São amigos que a gente vai fazendo. Eu gosto de almoçar lá também. Tem ali 2 restaurantes muito legais, enfim. Eu vou muito ali no Meudon. E ontem, mais uma vez, eu sinto que o bairro do Meudon é um bairro que está precisando aí de um apoio, de uma ajuda social. Já até falei com o Valdex sobre esse assunto. Já conversei com a OAB, com a OAB, e hoje, mais uma vez, a gente está recebendo a doutora Amanda, que é advogada criminal da OAB também, e que faz um trabalho, está fazendo um trabalho aí de proteção às mulheres, porque esse problema continua acontecendo, não só o problema das mulheres sendo agredidas em Teresópolis, mas com crianças também sendo agredidas. E eu, quando coloco agressão à criança, eu coloco agressão sexual, embora com a mulher também tenha agressão sexual. Então, mais uma vez, doutora Amanda com a gente aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, Hélio. A OAB agora está também fazendo esse trabalho, né? Vocês agora têm lá na OAB tem umas advogadas que estão cuidando das mulheres. Hélio, então, na verdade, a OAB é uma instituição, né, uma entidade que representa advogados e advogadas. Ela tem uma subseção aqui em Teresópolis, tem várias subseções ao longo do estado, e a gente tem a seccional do Rio de Janeiro, né, a OAB estadual, e a nível nacional, o Conselho Federal. E a OAB, além dessa missão de representar os advogados e advogadas, tem como missão também auxiliar e ter um papel social, de cunho social, principalmente voltado para aqueles e para aquelas que sofrem algum tipo de violência ou têm algum tipo de dificuldade de exercer a própria cidadania. Toda a OAB tem uma... Eu presido a comissão OAB criminal, então o nosso aspecto, a temática da minha comissão é voltada para todo e qualquer tipo de crime. Então, a gente trata desses temas. Infelizmente, aqui em Teresópolis, embora seja uma das cidades mais seguras do estado, ao mesmo tempo, nós temos inúmeros crimes. Então, a gente aborda, sim, faz parte da nossa pauta, tanto a violência contra a mulher, quanto outras práticas criminosas. E nós temos uma comissão específica, que é a OAB Mulher, tanto aqui da subseção, quanto a nível nacional e estadual, que é presidida pela minha sócia, a doutora Clarissa Azevedo, que toda vez que faz algum tipo de evento ou alguma iniciativa, pensa no acolhimento da mulher advogada, porque as mulheres advogadas, infelizmente, também são vítimas, né, de qualquer tipo de crime, de violência, inclusive no exercício profissional, mas dialoga sempre com a comunidade, com a sociedade. Então, a ordem, sim, tem um papel voltado para a sociedade também. Pois é, mas as pessoas, as mulheres, elas não sabem que elas podem buscar uma ajuda ali na ordem que fica ali no centro da cidade. Elas não conhecem, as pessoas não sabem disso. Isso é uma coisa, lógico, eu sei que a ordem está cuidando disso, de divulgar, mas é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção. Pois é. A ordem ela atua principalmente com a orientação, não no sentido de orientar e advogar para aquelas pessoas, né? A gente não pode misturar nosso papel institucional com a nossa advocacia privada, né? Então, eu sou advogada criminal, atuo nas causas que chegam até mim, mas não posso utilizar, obviamente, do meu cargo na ordem para isso. Mas ali é um espaço e que muitas demandas chegam, não necessariamente à procura de advogados, porque não é possível que a ordem, né, que a instituição indique qual advogado pode representar aquela pessoa, mas é um ponto que pode orientar e que faz parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, enfim, com a Secretaria da Mulher, com o Conselho da Mulher, e que verbaliza e orienta, de fato, a que essas vítimas de violência e as pessoas que, por alguma razão, não conhecem seus direitos e têm algum tipo de dificuldade, recorram a essas outras entidades para, efetivamente, serem socorridas. Então, a ordem ela tem um papel muito mais de acolher, informar e criar iniciativas e projetos em que a gente consiga abordar esses temas
temas sensíveis, porque foi o que a gente já conversou em algumas outras participações. Não adianta a gente falar somente para a advocacia. Nós temos uma missão enquanto advogados e uma missão maior ainda enquanto integrante da Ordem dos Advogados. A gente precisa, de fato, esclarecer que, de repente, aquela mulher está sendo vítima de uma violência e ela não sabe. Então, a Comissão OAB Mulher, ela é protagonista, ela tem esse papel, principalmente, que é de destacar quais são os tipos de violência contra a mulher e a quem ela pode recorrer nesse período, nesse momento tão difícil. Então, as pessoas que tiverem realmente necessidade, muitas vezes as mulheres já são vítimas de violência, se sentem envergonhadas, se sentem como eu posso dizer, elas se sentem inseguras, não se sentem confortáveis, ainda que vítimas, de recorrerem à polícia, de irem até uma delegacia, muito embora lá elas serão, com certeza, atendidas por inspetoras mulheres, que são treinadas e têm todo o cuidado para fazer esse atendimento. Mas elas, muitas vezes, elas se sentem constrangidas. Então, se for necessário, a Ordem está à disposição, de fato, para receber essas mulheres, para que essas mulheres, após serem ouvidas e, muito provavelmente, com o caso tratado e o acolhimento feito pela Comissão OAB Mulher, ser recepcionada e falada, olha, a gente está junto, você pode procurar essa rede de atenção que tem aqui no município de Teresópolis, que é importante destacar isso também. Aqui em Teresópolis, a gente tem uma rede de atenção à mulher. É um grupo formado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Secretaria da Mulher, pelo Conselho da Mulher, e que estão à disposição para receber essas denúncias e fazer aquilo que você sempre destaca muito, esse encaminhamento também, porque não basta denunciar. A gente precisa se perceber nessa situação de violência e ter um encaminhamento psicológico, um tratamento médico, enfim. Então, a Ordem pode ser, sim, um ponto para recepcionar essas mulheres e aí conseguir direcionar, já que outros espaços ainda são vistos como locais em que a mulher não deva ir, porque ou ela não se percebe como vítima, ou ela se sente muito insegura, de ir constrangida, de falar, nossa, mas eu vou expor a minha realidade. Mas ela precisa expor para ela ser socorrida. Tudo isso realmente acontece. Agora, o fato pior é que existem muitos casos, e estou te falando isso porque são pessoas que eu encontro, são pessoas que vêm aqui, e que a cabeça, a pessoa, a vida está tão difícil para ela, a vida foi tão difícil, que ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, Amanda. Ela não sabe que, por exemplo, que tem uma OAB, ou que tem uma delegacia de polícia, que tem uma Câmara de Vereadores, que também tem lá um trabalho de atendimento à mulher. Ela precisa de alguma coisa mais simples, que chegue para ela, que seja ao nível mental dela. O nível mental, quando eu quero dizer, não é que a pessoa esteja doente, não, é que a cabeça não consegue mais funcionar. Ela vem sofrendo ao longo dos anos, com a fome, com a pobreza, vendo os filhos com problemas, doentes, em que chega um ponto que a cabecinha já não funciona mais. Essa mulher, principalmente essa, que precisa ser resgatada. Não, com certeza. Eu acho de extrema importância. Às vezes, a gente só quer combater aquilo que já foi praticado. A gente só quer resolver, tentar corrigir aquilo que já aconteceu. Mas acho que um papel e esse papel também é da Ordem, de esclarecer para a sociedade, para essas mulheres e para o público em geral, o que são esses crimes. Como que a pessoa pode identificar se está sendo vítima ou não, ou se eventualmente essa pessoa está praticando, porque eu acho que esse diálogo ele precisa ser feito com as mulheres, mas muitos homens também não compreendem que aquele tipo de relacionamento é abusivo, que ele está cometendo aquele crime. Então, é importante esclarecer. E eu acho que é uma missão, a gente já falou sobre isso outras vezes, é uma missão da Ordem, é uma missão da polícia, é uma missão, né, do nosso executivo aqui, é uma missão da igreja, é uma missão da sociedade, de modo geral, se comprometer. Porque se a gente quer mudar a realidade daquelas pessoas que a gente identifica que foram vítimas, mas extrapolar isso e evitar, de fato, que você noticie cada vez mais e mais e mais violências contra a mulher, a gente precisa informar.
porque ela não sabe que é vítima, ou ela acredita que o homem vai mudar, o parceiro ou a parceira, né? Eu já expliquei isso, né, algumas outras vezes, porque a violência doméstica ela não é praticada só por homem. Na verdade, a vítima é que sempre tem que ser mulher ou se perceber como mulher, e aí não é um critério biológico, né? Nós temos exemplo das pessoas trans que se percebem como mulheres. Os homens têm que saber a gravidade da prática desse tipo de crime, né? Aqueles que cometem esse tipo de violência têm que saber a gravidade, têm que compreender que alguns benefícios que outras legislações trazem, como acordos, como transação penal, como suspensão do condicional do processo, não acontecem se ele praticar violência doméstica. Então, eu acho que o principal é a gente formar uma grande rede para informar, conscientizar e acolher. Porque informando a mulher não se insere nesse relacionamento ou consegue romper esse ciclo de violência, o abusador entende que ele não vai ter essas benesses, esses acordos da justiça, justamente porque o crime é extremamente grave. E a gente consegue também reprimir esse tipo de conduta. Porque a gente tem a polícia reprimindo, nós temos o judiciário atuando, nós temos a advocacia fazendo uma dupla função, um duplo papel, né, acolhendo a mulher e atuando como assistente de acusação, ou sendo contratado para fazer a defesa, porque todo mundo tem direito legal a uma defesa, a defesa daquele autor do fato, e atuando, então, na defesa dele. Mas, mais que isso, então, ao invés da gente só enxugar o gelo e resolver esses problemas que existem e que, infelizmente, vão continuar existindo, porque o crime é clandestino, de fato, é entre quatro paredes, então, envolve sentimento, envolve, como você destacou, a questão psicológica, a dependência financeira, e aí, dificilmente, esses atores se identificam como culpado e como vítima, mas eu acho que informar é um grande passo, né? Informar e acolher. Informando, falando, olha, espera aí, tem alguma coisa de muito errado. Informar e acolher sem pré-julgamento, né? Porque as pessoas elas sentem receio de contar a sua história e serem apontadas e ouvirem coisas como muitos falam. Ah, você com certeza, se você foi estuprada, é porque você estava com essa roupa. Ou então, com certeza, se você foi vítima de violência doméstica, é porque você não tratou bem seu marido. Então, a gente precisa, de fato, parar, interromper, porque a vítima é vítima. Então, não interessa a discussão que ocorreu antes, né? A gente não pode ser olho por olho, dente por dente, né? Então, de fato, eu acho importante essa atuação ampla na sociedade. Perfeito. A gente continua conversando com a doutora Amanda e eu vou mais a fundo nos temas. Por exemplo, eu vi uma palavra hoje que eu não conhecia, sextorção. Isso. Pode ser sextorção ou sextortion, né? Sextorce? Tá. Na verdade, é um tipo de crime, né? Não, mas aí você espera um pouquinho, que eu tenho um comercial antes. Eu quero lembrar você o seguinte, a Gota Elétrica está com a promoção da Gotinha. Você chegou lá, falou que viu a Gotinha aqui no programa de Carracena, você tem 5% de desconto em qualquer compra da Gota Elétrica. Gota Elétrica no Alto, Gota Elétrica em Araras e o showroom em Albuquerque. Gota Elétrica, promoção Gotinha. Você tem que chegar lá e falar, eu vi a Gotinha no Hélio Carracena. 5% de desconto em qualquer compra. A gente volta já.